Antes de atravessar o rio Jordão, prestes a entrar na Terra Prometida, Moisés, com a visão de um líder que andou 40 anos com Deus, enxergou um perigo que poucos viam. O povo de Israel estava forte, organizado, com recursos abundantes. Estavam às portas de uma terra que manava leite e mel. O cenário era de vitória iminente. Tudo parecia perfeito. E foi exatamente por isso, nesse auge de expectativa e força, que Moisés ergueu a sua voz com a maior e mais séria advertência de toda a sua vida. Ele sabia, com uma clareza assustadora, que a verdadeira prova não tinha sido o deserto. A verdadeira prova seria a terra boa. No deserto, em meio à escassez, à fome e à sede, o povo clamava a Deus. A dependência era visível, era diária. Eles precisavam do maná que caía do céu, da água que brotava da rocha. A sobrevivência deles era um milagre constante. Mas na abundância, na fartura que estava por vir, o coração humano corre um risco silencioso e mortal. O risco de se esquecer. O conforto pode anestesiar a alma. A prosperidade pode gerar uma falsa sensação de autossuficiência. E foi com essa sabedoria, forjada em décadas de caminhada íntima com o Criador, que Moisés se colocou diante daquela nova geração, os filhos daqueles que saíram do Egito. Ele olhou nos olhos deles, não como quem repreende, mas como quem protege, e falou com uma gravidade que ecoaria por séculos. Quando vocês comerem e se fartarem, quando construírem casas bonitas e nelas morarem, quando seus rebanhos e seu ouro e sua prata se multiplicarem, cuidado, cuidado para não se esquecerem do Senhor, o Deus que tirou vocês da escravidão do Egito. Perceba a profundidade disso. Moisés não estava falando para um povo fraco, derrotado ou desanimado. Ele estava falando para conquistadores, para guerreiros à beira da sua maior vitória. Ele falava com gente que estava prestes a prosperar, a construir, a herdar. Mas ele sabia que essa mesma gente era extremamente vulnerável ao esquecimento espiritual. E esse esquecimento não chega de uma vez, com um estrondo. Ele é sutil. Ele entra devagar, de forma silenciosa, quase imperceptível. É como uma pequena rachadura na fundação de um grande prédio, que, se não for cuidada, pode comprometer toda a estrutura. Esquecer de Deus nunca acontece num grito de rebeldia. Acontece num descuido cotidiano. Primeiro, a pessoa para de agradecer. As bênçãos se tornam comuns, esperadas. Depois, ela começa a achar que conquistou tudo pela força do próprio braço, pela sua inteligência, pelo seu esforço. A frase "eu consegui" substitui a frase "Deus me deu". E então, a oração perde a força, se torna um ritual vazio. A fé, que antes era o centro de tudo, perde espaço para os negócios, para os projetos, para as preocupações do dia a dia. A voz de Deus, que antes era uma bússola, se torna apenas um ruído de fundo, e logo perde a prioridade. E é nesse momento, quando o coração se distancia, que o perigo se aproxima. Moisés, então, fez questão de trazer o povo de volta à raiz, à origem de tudo. Ele relembrou a história deles, a identidade deles. Lembrem-se, vocês eram escravos no Egito, não tinham nada. Deus ouviu o clamor de vocês e os salvou com mão poderosa. Foi Deus quem os sustentou no deserto por 40 anos. As roupas de vocês não envelheceram. Seus pés não incharam. Foi Deus quem guardou vocês de serpentes e escorpiões. A mensagem era clara. A prosperidade que eles estavam prestes a receber era um presente, não um direito. Era fruto da graça, não do acaso ou da sorte. Portanto, eles não poderiam atribuir a si mesmos o que Deus lhes deu. A advertência era direta e cortante. Prosperidade sem memória produz orgulho. E o orgulho, quando não tem limites, produz a queda. É uma lei espiritual inevitável. Por isso Moisés insistiu com tanta veemência: lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para produzir riqueza. Ele não disse que eles não teriam riquezas. Pelo contrário, ele confirmou que eles prosperariam. Mas ele queria deixar gravado na alma deles que a fonte dessa prosperidade
jamais poderia ser esquecida. A bênção nunca pode ser maior do que o abençoador. A mensagem era direta, forte, quase dura demais para uma geração às vésperas de uma grande conquista, mas era absolutamente necessária, porque o objetivo de Moisés e de Deus não era apenas que o povo entrasse na Terra Prometida. O objetivo era que eles permanecessem na Terra Prometida. E a permanência, a estabilidade, a segurança só seriam possíveis com um coração que se recusa a se desconectar de Deus. Então, diante de uma geração inteira, à beira do sucesso, Moisés ensinou a disciplina espiritual mais importante de todas, a chave para a longevidade da bênção: a memória, a gratidão. A obedi, NCA, o reconhecimento constante de que tudo, absolutamente tudo bem do Senhor. A terra boa seria um presente maravilhoso, mas o coração fiel seria a verdadeira proteção. E essa advertência de Moisés ecoa com uma força incrível até os dias de hoje em nossas vidas. Quantas vezes nós oramos por uma porta de emprego e quando a conseguimos, nos esquecemos de quem abriu a porta? Quantas vezes pedimos pela cura de uma enfermidade e, uma vez sadios, deixamos de agradecer quem nos curou? Quantas vezes clamamos por crescimento e, quando ele vem, nos esquecemos de quem nos levantou? A lição é atemporal. Quando Deus nos leva a um novo nível, não podemos levar junto um coração velho, ingrato. Quando Ele abre as portas da oportunidade, não podemos fechar a porta da nossa devoção. Quando Ele nos dá crescimento e sucesso, não podemos nos esquecer de quem nos tirou do nosso Egito particular. Porque o maior risco que corremos na vida não é perder coisas materiais. O maior risco é perder a presença de Deus. É ter tudo o que o mundo pode oferecer, mas viver num vazio espiritual, distantes da fonte da vida. No final, a grande preocupação de Moisés não era com os gigantes que habitavam a terra, nem com os exércitos inimigos. Ele estava preocupado com o inimigo interno, aquele que mora dentro de nós. O orgulho silencioso, o esquecimento sutil, a autossuficiência disfarçada de competência. Ele sabia por experiência própria que um povo que se lembra de Deus permanece em pé, mesmo diante das maiores adversidades. Mas um povo que se esquece de Deus cai, mesmo que esteja vivendo em plena terra prometida. E assim, com palavras que atravessam milênios e falam diretamente ao nosso coração hoje, Moisés encerrou sua advertência. Uma frase simples, mas que resume toda a sabedoria de uma vida com Deus: o Senhor é o teu Deus. Não o esqueça, nem por um momento, que essa seja a nossa oração e a nossa decisão diária, em tempos de luta e em tempos de festa, no deserto e na terra boa. Lembre-se do Senhor, o seu Deus. Muito obrigado por me acompanhar nesta reflexão. Se esta mensagem tocou seu coração, compartilhe com alguém que precise ouvi-la. E não se esqueça de se inscrever no canal para continuarmos crescendo juntos. Que Deus te abençoe.